A paz do Senhor Jesus para todos os amigos, irmãos em Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor, né? Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no Salmo 90, né? Salmo 90, o título diz assim: Deus e os seres humanos, oração de Moisés, homem de Deus, né? Então Deus, ele sempre esteve e estará presente na vida daqueles que o buscam, né? Que adoram a Ele, que pede ao Senhor a sua misericórdia, o seu amor e o seu perdão. Somos gratos a Deus por mais uma madrugada na presença do Senhor que Ele nos concede, mais um dia de vida, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus. E no Salmo 90, o versículo 1 diz assim, ó: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo. Tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Ou seja, Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito no livro de aos Hebreus, né? O escritor aos Hebreus, escrevendo a carta, ele diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o Senhor, ele está desde o começo, né? Antes de existir o universo, ele já era Deus. O versículo 3: Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que era antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, e como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna, que passa depressa. Tu acabas com a vida das pessoas, e elas não duram mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã e que cresce e abre em flor e de tarde seca e morre. Nós somos destruídos pela tua ira e o teu furor nos deixa apavorados. Tu pões as nossas maldades diante de ti e com a tua luz examina os nossos pecados secretos. E de repente os nossos dias são cortados pela tua ira e a nossa vida termina com um sopro. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Quem já sentiu o grande poder da tua ira? Quem conhece o medo que o teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Olha de novo para nós, ó Senhor Deus. Até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos, alegremos a vida inteira. Dai-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições.
e que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo, né? Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, né? Como é importante nós adorarmos ao Senhor, né? Prestarmos a Deus a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida aqui em cima, nessa terra, neste pó, né? Como diz aqui o salmista, que a nossa vida, ela é, se vivermos muito, versículo 10, se vivermos muitos anos, no mínimo 70 anos, e os mais fortes chegam aos 80 anos. Mas esses anos só trazem canseiras e aflições, e a vida passa logo, e é verdade, né? Quando chega aí muito aos 70 anos, né? Nós já vemos a situação daquela pessoa quando, né, já está quase, né, à beira da morte. E os que muitos chegam a 80, né, pela graça de Deus, pelo favor de Deus, felizes são aqueles que chegam aos 80, né? Mas por quê? Por conta do pecado, da maldade, né? O livro de Gênesis fala quando Deus criou a terra, o céu, o mar, as estrelas, tudo o universo. Deus criou o homem do pó da terra, né? E deu nele um sono profundo, e da sua costela fez Eva, a disjuntora, a companheira, amiga, né? A mulher. E passaram-se as gerações, os homens, eles geraram filhos, né? Seus filhos foram gerando a maldade, o pecado, quando Eva desobedeceu a Deus, né? O homem também pecou contra Deus. E simplesmente as gerações, os homens naquela época viviam 900 anos, né? Viviam muitos anos na face da terra, até que eles desobedeceram a Deus, pecaram contra o Senhor, e as sentenças foram dadas a cada um, como a serpente, Deus fez ela se arrastar, né? Deu ordem, e comer do pó da terra. E a mulher, ela ia ter filhos, sentir dores, né? E ao homem do sol do seu rosto tinha que comer o seu pão, e a terra ia dar espinhos, né? Porque no princípio Deus tinha criado o jardim do Éden, tudo, né? Tudo Deus deu ao homem e à mulher, mas através da desobediência, do pecado, entrou a morte, né? A condenação. E as gerações foram se passando, e hoje, na nossa geração, muito que se chega, como a palavra está dizendo, aos 70, muito, um ou outro aos 80, né? E quando chega é só enfado e canseira, e é verdade. Porque a vida, ela passa rápido, né, meu amigo, meu irmão? Por isso que é importante eu, você, entregar a nossa vida a Jesus, a nossa família a Jesus, a receber de Deus o amor, o perdão, a misericórdia, para que nós venhamos ter uma vida na presença de Deus. E o salmista, ele deixa bem claro isso aqui na sua santa palavra. O versículo 4, ele diz: diante de ti 1000 anos são como um dia, e como o dia de ontem que já se passou, né? Porque para Deus 1000 anos é como um dia, né? Deus, ele é eterno, né? Ele não se cansa, não se fadiga.
Deus, ele não é carne, ele é espírito, né? O Senhor, ele está antes de todas as coisas, né? Ele é Deus, ele é o eu sou, né? E fora de mim não há outro Salvador. Ele é o Deus que opera no passado, no presente, né? E no futuro, como a palavra diz aqui, ó. O versículo 8. Tu pões as nossas maldades diante de ti, e como a tua luz examina os nossos pecados secretos, né? Porque diante do nosso próximo, né, a gente pode esconder algo, mas diante de Deus ninguém esconde nada. Está aqui a palavra dele falando, não é? Que nossos pecados, ele examina, né, os nossos pecados em secretos, né? Ele vê tudo. Ele vê tudo que eu, você fazemos, as maldades, né? Os pecados contra a nossa família, às vezes, contra o nosso próximo. Deus está vendo tudo, as maldades dos nossos corações. Mas é importante que eu e você se arrependam enquanto é tempo e passemos a fazer o que é certo diante dos olhos de Deus. Praticar o bem, praticar a palavra de Deus, porque tudo aqui é passageiro. E um dia nós vamos chegar diante do Senhor, né? Um dia nós vamos chegar, dia e hora ninguém sabe, mas Deus sabe sim, o dia que Ele vai nos chamar para prestar conta diante dEle. E se nós se arrependermos verdadeiramente e aceitarmos o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, abandonarmos a maldade, o pecado e passarmos a ter uma vida na presença de Deus, também receberemos dele o perdão, o seu amor, a sua misericórdia. E tudo que nós fizermos, o Senhor abençoará, como está dizendo aqui a palavra dele, ó. O versículo 5, dai-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições, né? Os anos de desobediência a Deus, os anos de pecados, de maldade, vida errada diante dos olhos de Deus, né? Anos de aflições. Porque Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, o direito de escolha, né? Deus, não, por Ele ser um ser supremo, por Ele ser o Deus todo-poderoso, o Criador do universo, de todas as coisas, o Deus que nos deu a vida, Ele não nos obriga a nada. Pelo contrário, Ele só apenas nos orienta, através da sua santa palavra, a nós termos uma vida diante dEle de temor e tremor. Mas cabe a mim e a você escolher, fazer as escolhas certas para servir e obedecer a Deus. E o versículo 17 ele diz: derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dai-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dai-nos sucesso em tudo, né? Porque quando nós passamos a obedecer a Deus, a temer a Deus, a guardar a palavra de Deus, colocar ela em prática no dia a dia da nossa vida, no nosso coração, Deus também nos abençoará em tudo, na nossa saúde, né? A nossa salvação, a libertação, abençoará o trabalho das nossas mãos, nos dará paz, como Jesus disse, né? Eu vim para dar vida e vida com abundância, né? Não só nesse mundo presente, mas também na eternidade com Cristo, porque a matéria, ela volta ao pó que o deu, mas o Espírito segue-se ao juízo de Deus, como fala a palavra do Senhor.
Então Deus, ele não só nos quer dar suas bênçãos nesse mundo presente, mas também na eternidade com Cristo Jesus. Então que Deus, meu amigo, meu irmão, Ele continue abençoando a sua vida, a sua família. Que o Senhor abra seu entendimento espiritual, tire as escamas dos seus olhos enquanto há tempo, porque enquanto há vida, há esperança. O servo do Senhor Davi, ele diz no seu salmo, né? Senhor, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará, né? Então nós temos que adorar a Deus enquanto estamos aqui com vida neste mundo, em cima dessa terra, porque depois que morre, segue-se ao juízo de Deus, meu amigo, meu irmão. Mas o Senhor Jesus quer que você verdadeiramente o aceite, o queira, né? O busque de todo o seu coração, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Você busque a Deus, a sua presença, o seu perdão e a sua misericórdia. Nesta madrugada nós vamos agradecer ao Senhor por tudo, né? Pelas bênçãos, pelas aflições que já tivemos, como a palavra falou aqui, né? Porque nossa vida aqui neste mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, se Cristo venceu por nós, nós também venceremos com fé no Senhor Jesus, nós também venceremos todas as aflições que porventura vierem sobre nós. Deus nos dará força, sabedoria, graça para nós vencermos todas elas no nome de Jesus, como a palavra do Senhor está dizendo. Ele fará que nós venha ter sucesso em tudo, né? Em tudo Deus nos abençoará. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Pai querido, amado e santo, como a Tua palavra santa fala para nós nesta madrugada, meu Deus, que nós somos como a flor da erva, seca-se a flor, seca-se a erva, Senhor, e cai a sua flor, que a nossa vida ela passa rápido, meu Deus, é um sopro, que a nossa vida, como diz a Tua palavra no livro do apóstolo Tiago, que ela é como uma neblina que aparece por um pouco, né, de tempo e depois se desfaz, é como um vapor. Então, meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos familiares, meu Deus, tenha misericórdia dos nossos amigos, seus familiares, que o Senhor Jesus nos perdoe pelos nossos pecados, meu Pai, diante dos olhos santos do Senhor, que o Senhor venha nos fazer ser bem-sucedido em tudo, como a Tua palavra está dizendo, que o Senhor venha nos dar saúde, meu Deus, sabedoria do alto, do Pai das luzes, ilumina nossos caminhos, Senhor, com temor e tremor ao Senhor, dai-nos sabedoria, ó Deus. Pai querido, amado e santo, apresentamos a Ti a nossa família, minha esposa, seus pais, sua família. Apresento o meu filho, sua família, apresento a minha mãe, Senhor. Seus filhos, netos, bisnetos, toda a família, gerações. Como disse a Tua palavra, que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que livrou Israel do Egito, da escravidão, livrou do rei Faraó, do perverso, do mal. Livra-nos, Senhor, de todos os perversos e mal. Livra de todo o mal, Senhor. Faz-nos ser bem-sucedido em tudo, meu Pai. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Faz-nos prosperar novamente, Senhor. Abençoe ali a empresa onde trabalhamos.
os diretores, seus familiares, os gerentes, seus familiares. Meu Deus, cada funcionário daquela empresa, o Senhor venha abençoar, venha salvar, venha libertar, venha dar saúde, venha fazer, meu Deus, aquela empresa ser bem sucedida, meu Pai, como a Tua palavra falou para nós nesta madrugada. Que em tudo o Senhor nos fará ser bem sucedidos, ó Deus. Abençoe, Pai, os clientes, as famílias, que eles tenham prazer, meu Pai, de ali, meu Deus, se confraternizarem, meu Deus, com seus familiares. Senhor, abençoe ricamente. Senhor, eu apresento a Ti a nação brasileira, meu Deus. Eu apresento a Ti as autoridades brasileiras. Deus, tenha misericórdia do Brasil, da nação, dos inocentes. Faça justiça, meu Pai, na vida dos inocentes, dos encarcerados, dos humilhados, dos massacrados, dos caluniados, meu Deus. Faça justiça, dê vitória, Senhor. Assim como o Senhor libertou o teu povo de Israel do Egito, da escravidão, daquele rei mau e perverso de Faraó, que escravizava o teu povo, Senhor. E o Senhor levantou o teu servo Moisés, meu Deus, para levar até aquele rei, meu Deus, a mensagem do Senhor de libertação. Levanta, meu Pai, nessa geração, homens e mulheres que temam ao Senhor, a Tua palavra. Homens e mulheres, meu Deus, que Te sirvam de todo o coração, que sejam verdadeiros vasos para a honra na Tua mão, Senhor. E liberta, meu Deus, a nação brasileira. Liberta dos corruptos, dos perversos, dos maus, daqueles que usam, meu Deus, dos seus poderes transitórios para praticar as injustiças e as maldades, Senhor. Meu Deus, faz justiça, o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, Senhor. Tu és o Deus que operou no passado e opera hoje no presente. Opera, meu Pai, milagres extraordinários, milagre da libertação no Brasil, na nação, na vida dos inocentes, a salvação e libertação, meu Deus, de todos os males. Pai, oramos pelos encarcerados, oramos pelos doentes, pelos enfermos, apresentamos a Ti nesta madrugada, meu Deus. Pai, pedimos ao Senhor misericórdia, meu Deus. Pedimos ao Senhor que assim como o Senhor livrou Israel diante daquele mar vermelho, meu Deus, abrindo aquele grande mar para o Teu povo passar em pés enxutos, diz a Tua palavra. Senhor, abre, meu Deus, portas de salvação, de libertação para o Brasil. Meu Deus, liberta a nação brasileira, liberta os inocentes, meu Deus. Tenha misericórdia, Senhor, dá ordem a Teus anjos nessa madrugada, meu Pai. Com a espada desembainhada e quebra todos os laços do inimigo, quebra todas as afrontas, desfaz, Senhor, toda a maldade em oculto, como disse a Tua palavra, que os Teus olhos vê tudo, Pai, que não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor, e nos livra de todas as aflições. Sê conosco, fica conosco, ó poderoso Deus de Israel, Jeová Samá, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Deus da provisão, tenha misericórdia de nós. Pai, oramos e pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, dos amigos. Salve, meu Deus, liberte, restaure o casamento, a união, o amor, a paz na família. Restaure as finanças, Senhor, a saúde daquela jovem, dando vitória a ela, meu Deus, diante daqueles exames, meu Deus, que não dê nada, meu Pai, em nome de Jesus, naqueles exames. Deus, restaure a mente daquela criança, restaura, Senhor, dando saúde a ela. Meu Deus, abençoe, restaure o aflito, o desesperado, o viciado nas drogas. Meu Deus, aqueles que se encontram no mundo do crime, escravizado por Satanás, seus demônios. Meu Deus, abre o entendimento deles, liberta, meu Pai, das maldições. E fazem, Senhor, homens e mulheres de Deus que Te sirvam e Te amem de todo o coração. Pai, entregamos nessa madrugada a nossa família, a vida dos nossos familiares e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus continue abençoando, meu amigo, meu irmão, a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor, nos acrescente os dias, os meses, os anos de vida e paz na face da terra, como disse aqui a sua palavra. Que Ele prolongue, os nossos dias de vida. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todas as aflições. E que tudo que eu e você, meu amigo, meu irmão, formos fazer de acordo com a vontade de Deus, que o Senhor faça-nos bem-sucedidos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite em paz, uma madrugada abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Portas abertas na sua vida, na sua família, salvação, livramento de todos os males, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, @PR João Maria. Você vai se inscrever, vai dar um like, um gostei lá no nosso canal, vai se inscrever, vai fazer seu pedido de oração, colocar o nome dos seus familiares para nós apresentarmos a Deus todas as madrugadas que Deus nos der. A partir de meia-noite nós estamos entrando aqui ao vivo no Facebook, com orações, com a leitura da palavra de Deus, em jejum, apresentando a Deus esta consagração em prol da sua vida, da sua família, para que o Senhor venha continuar nos fazendo bem-sucedido, nos abençoando em nome de Jesus. Compartilhe lá nossos vídeos, levando a palavra de Deus aos nossos amigos e irmãos. Amém? Fica com Deus, tenha uma noite em paz, um sono reparador, em nome de Jesus.